Oi pessoal, espera só um pouquinho que o vídeo já vai começar. Mas eu preciso deixar um recado para vocês. Eu estou criando um clube de membros aqui do canal, do Instagram, do Diálogos, tá? O link tá aqui. A participação é com apenas R$ 10 por mês e vocês vão ter direito de participar do clube de leitura lendo Érico Veríssimo, no qual a gente vai estar lendo entre maio de 2026 e maio de 2027 a saga O Tempo e o Vento, além de receber materiais e vídeos exclusivos direto lá no nosso mural. Conto com vocês, já desçam aqui e participem. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui com mais um Diálogos. E eu já peço desculpa por esse cenário diferente. É porque hoje estou de férias do trabalho, estou viajando, mas eu não podia deixar de vir aqui para a gente dar uma conversadinha e gravar um vídeo, até mesmo porque o YouTube, se a gente não cumpre com aquilo que a gente prometeu, ele nos para de nos entregar para as pessoas. Então, antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, deixa o teu like, comenta, compartilha, te inscreve aqui no canal. Faltam bem pouquinhos assinantes para a gente chegar a 1.000. Sei que para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para gente que produz conteúdo, já faz conteúdo aqui no canal, acho que desde a época da pandemia, de um jeito às vezes mais cortado, enfim. Mas eu espero que vocês estejam com a gente hoje para falar sobre este tema. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu vou trazer para vocês a indicação de 5 livros que ninguém, ou quase ninguém, te indica aqui no YouTube. E por que eu resolvi trazer este vídeo? Bom, tem alguns amigos que eu sigo que estão fazendo vídeos muito interessantes, com livros que também estão fora desses mais vistos e mais lidos pelas pessoas aqui. Porque o YouTube, se vocês forem ver, é muita gente seguindo uma tendência, todo mundo indica os mesmos livros. Às vezes eu acho que é por publi, às vezes eu acho que tipo alguém influencia o outro e aí vira uma cadeia, a própria trend, né? Então o Rodrigão, do Rodrigão 1002, o Arsenal Books ali do nosso amigo André, o próprio Rodrigo Leão, a Tatiana Feltrin, óbvio, indicam também livros que não são esses livros da modinha. E eu acho que é muito importante não ter apenas vozes iguais aqui no YouTube falando sempre as mesmas coisas. Então, qual foi o critério que eu selecionei hoje? Livros que eu li aí nos meus últimos, sei lá, 10 anos, para não ir muito atrás e não me lembrar exatamente dos livros. Mas livros que eu gostei demais, fui lá no meu Goodreads e achei eles. Livros que eu botei 4, 5 estrelas, mas que a gente não vê comumente gente falando sobre eles. Eu não vou estar falando muita sinopse do livro, e esse vídeo não é um vídeo de resenhas, apenas vou indicar livros que eu acho que valem a pena ser lidos, e espero que vocês deem uma chance pelo menos a algum deles. O primeiro deles se chama A Cidade e a Cidade. Ele é do autor China Melville. Eu li lá para 2017. Ele é um livro que na época ele me causou bastante uma impressão muito forte. Por quê? Porque em tese o próprio livro assim que a gente estava lendo tinha sido narrado, a narração do livro era como se fosse uma tradução feita de uma linguagem mal feita. Então no original ele já era para ser uma tradução mal feita, meio truncada. E o tradutor brasileiro ele conseguiu fazer aquilo ali de um jeito. Eu vou botar o nome dele aqui porque eu não me lembro, mas depois eu procuro na internet. O tradutor fez um trabalho tão bom, que esse livro me marcou. Praticamente, ele é um romance policial, mas não só isso, tá? São duas cidades que ocupam o mesmo espaço físico. Então, tipo, tem uma linha imaginária da onde tu tá numa cidade ou tu tá no outra e se falam línguas diferentes, são pessoas completamente diferentes, mas elas dividem este mesmo espaço. Eu não sei se eu tô me expressando muito bem, deixando vocês entenderem. E essa questão da tradução, para mim, me chamou muita atenção, me pegou muito, porque ele é conceito e execução caminhando junto. Era um livro muito bem escrito e que não me lembro se na época eu vi alguém falando por ele aqui no Instagram ou no YouTube, mas eu super recomendo. O segundo livro é um livro que, na época que eu estava lendo, ele me causou coisas que normalmente eu não sinto em livros de suspense, terror, horror, exatamente eu não sei como é que a gente pode classificar. Mas ele se chama Filme Noturno da Marisha Pessl, não sei como é que se fala, e ele é uma investigação que vai te puxando devagar, tá? Com uma sensação de constante estranhamento. Ele mistura um pouco de jornalismo, terror psicológico, obsessão, daqueles livros que criam um clima que te deixam desconfortáveis. E tô falando isso no melhor sentido, tá? Eu me lembro que lia e entrava a noite adentro lendo, e às vezes, no meu sonho, eu ainda tava dentro do livro, sabe? Eu me lembro da sinopse dele muito pouco, mas eu me lembro desta sensação que o livro me deixou. Eu me lembro que na época eu indiquei para um monte de gente, alguns amigos meus, talvez a Claudete, se vê esse vídeo aqui, eu me lembro que ela é uma das que leu e gostou também. É, e tinha uma questão de alguns vídeos proibidos de um diretor de cinema.
que era meio misterioso, meio misântropo, e eles estavam indo atrás desse material. Ah, e é um livro, e eu vou deixar vocês sempre nessa curiosidade, assim, porque como eu já li esses livros tem 10 anos, eu não vou estar falando desse, lendo a sinopse ou fingindo que me lembro de detalhes do livro, porque eu tenho essa vantagem, tá, gente? Eu posso ler esse livro hoje de novo e eu vou me surpreender com tudo outra vez. Por quê? Porque a minha memória, ela vai guardando só coisas realmente que eu preciso. Mas é um livro que ficou marcado nas minhas leituras e eu gostaria muito que vocês lessem e comentassem que é este filme Noturno. Um outro que eu li já mais recentemente, acho que em 2022 ou 2023, é Amba, do escritor argentino Nicolás Ferraro. É um livro curto, seco, potente. O Ferraro ele sabe o que ele está fazendo, tá? É uma tensão contida, personagens no limite entre violência que não precisa gritar para ser sentida. É uma leitura de impacto, sem excesso. A Âmbar, se eu não me engano, ela é filha de um cara meio matador de aluguel, alguma coisa assim, não vou me lembrar de detalhes. Mas é uma personagem riquíssima, uma personagem forte, e é o tipo de literatura policial que eu gosto, assim, uma literatura suja, com personagens muito humanos e muito fortes. O Noite Escura é um livro que eu já lancei nesse sentido, eu até vou deixar o link aqui, espero que vocês algum dia deem chance para ele. Mas eu recomendo muito o Nicolás Ferraro. Eu estou organizando junto com o Valdomiro Martins e o André Tim uma coletânea, e a gente até convidou o Nicolás para participar, mas ele teve alguns problemas familiares e não conseguiu nos entregar o conto a tempo, mas ele já estava prevista a participação desde o começo. Quem sabe no segundo volume a gente consiga contar com a presença do Nicolas, porque é um baita de um escritor. Bom, o terceiro livro, não, já o quarto livro, Karen, da Ana Teresa Pereira. Se eu não me engano, ele saiu no Brasil pela Todavia. Eu tinha uma edição portuguesa, se eu não me engano, era Relógio da Água. Vou deixar por aqui. Ele é um livro delicado e estranho ao mesmo tempo. A narrativa, ela parecia simples, mas ela tinha muito subtexto, leitura de atmosfera, tá? Quase um sussurro. Se eu não me engano, era de uma personagem que meio que se acordava sem memória e não reconhecia naquela casa que ela estava, aquele marido que ela estava. E foi uma literatura que me impactou bastante, de uma escritora portuguesa, e eu gosto bastante das autoras portuguesas. E eu recomendo, porque eu não me lembro de ver muita gente falando sobre ele, que talvez o pessoal tenha falado quando era publi, sei lá, lançamento, a Todavia manda livro para todo mundo e a pessoa finge que leu, só tem uma capinha que vai. E eu fui ali achar nas minhas anotações, realmente esse livro, quando eu li, foi um livro que me impactou bastante. E por último, esse livro eu me lembro que quando saiu eu adorei. Olha, ele é todo, a minha versão ela é toda sublinhada, tem vários risadas e comentários nas páginas. Se chama A Uruguaia, um livro do escritor argentino também, se eu não me engano, Pedro Mairal. Tá? O Pedro tem uma narrativa fluida, e ele conta a história do escritor Lucas, que narra um quase romance, um quase amor, vamos assim dizer, com uma uruguaia, numas férias que ele está ali, ao mesmo tempo que ele está se tornando pai e está assustado com aquilo e tem o seu casamento à beira da falência. O livro pulsa, ele é bem escrito, ele é dinâmico, ele tem ritmo. é, Só que eu me lembro que na época que eu chorava aqui nesse livro. E eu me lembro que na época, quando se lançou no Brasil, muitas autoras, muitas leitoras, mulheres, não gostaram do livro, porque acharam machista, misógino. Eu acho que a questão da maternidade e da paternidade, ela ainda gera muito conflito do ponto de vista do homem e da mulher. E as mulheres meio que ficavam ofendidas. Como assim? A mulher está tendo um filho e o escritor está narrando uma história de uma aventurinha na praia que o cara está tendo uma amantezinha ali. Primeiro que a gente tem que deixar de ser hipócrita de achar que literatura está aqui para ensinar. Eu já falei no vídeo anterior, né? O escritor não é juiz, ele está ali para contar uma história. Então, e essa história ela é muito divertida, muito interessante e talvez seja um pouco polêmica. Vou convidar as leitoras mulheres, se ainda não leram, lerem e depois deixem aqui no comentário se vocês se ofenderam com alguma frase ali. Eu até de repente vou reler esse livro em algum momento. Pensei já em botar no Lendo Lento ano que vem, mas eu não queria botar muita releitura no Lendo Lento porque releitura, se eu tô com muito livro, eu sou capaz de deixar o livro para não reler e só conversar com as pessoas. E eu tô gostando da experiência de ler junto com as pessoas nesses clubes que eu estou organizando. Inclusive, já vou deixar aqui embaixo o link pro apoio no deste canal. Se tu te tornar membro do canal aqui no Apoia-se/diálogos, vocês vão ter acesso a conteúdo extra aqui no canal, vídeos que estão fechados. Já lancei o primeiro vídeo só para apoiadores, mas também vamos ler lentamente todos os livros, os 7 livros do Tempo e Vento, a partir de maio deste ano até maio ou junho do ano que vem. Aí, como são 7 livros, né? Talvez dê uns 2 meses a mais no ano, de 14 meses de leitura. Então, se vocês estão vendo esse canal até este momento, considerem ajudar. Isso aqui ajuda muito o escritor Rodrigo Tavares a comprar algumas horas do seu dia
para estar aqui falando com vocês no YouTube, para estar escrevendo, para estar lendo, para a gente conversar, enfim, produzir conteúdo, porque, como a maioria das pessoas sabe, né, viver de escrita no Brasil é uma utopia. Então a gente praticamente paga para ser escritor. Então, se vocês gostam do que eu consumo e puderem me ajudar a pagar estas horas junto comigo, eu vou ficar muito satisfeito. Bom, então vamos repassar. A Cidade é a Cidade, Filme Noturno, Âmbar, Karen e a Uruguaia. 5 livros que quase ninguém te indicou aqui no YouTube e eu tenho certeza que vocês vão gostar deste livro. Pessoal, não deixem de participar comigo, de se inscreverem aqui no canal, de deixar curtida, comentário. E claro, peço desculpa por esse cenário provisório, mas é que eu não quero deixar um domingo sem vídeo aqui no canal para o YouTube seguir entregando este conteúdo para todos vocês, tá? Muito obrigado pela presença e até logo.